Graça e paz, irmãos, boa noite. Boa noite. Nós vamos fazer esse vídeo curto para explicar uma questão aí. Me perguntam direto isso, então eu já vou deixar esse vídeo salvo logo baixo pro meu canal. Deixo salvo, sempre que alguém pergunta, lanço esse vídeo para pessoas, né, com a resposta pronta já. Então a pergunta sempre é: Deus criou o mal? A questão é o termo criar. O que significa criar? E o que significa causar, né? Se nós pensarmos que criar é o mesmo sentido de criação original, a Bíblia não diz que Deus criou o mal no sentido original, como uma substância original, né? Mas causar, sim, Deus causa todas as coisas. Então o mal não pode ter origem, a parte da causalidade divina, ok? Então Deus causou o mal nesse sentido. Berkoff vai falar que podemos usar o termo criar, né, como causa, não como causa no sentido de criação original, mas de criação. Então, não que o mal seja uma substância. Aí entra várias questões, né? Mas vamos levar, no meu vídeo sobre dualismo eu falo bastante sobre isso, então eu vou resumir bastante esse assunto aqui. Uma questão bastante debatida é Isaías 45, do 7 em diante, quando Deus diz, né, eu crio a luz e faço as trevas, eu crio a paz e faço o mal. Em algumas versões traz a calamidade, então para negar que ali é mal moral, mas a palavra hebraica ali é ra. Se você usar tanto o princípio hermenêutico da primeira menção, tá? É um princípio de hermenêutica, isso é teologia bíblica. Você vai encontrar a primeira menção da palavra mal-ra, mesma palavra, na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então essa palavra está lá em Gênesis 3. Então, eu crio a luz e faço as trevas, eu crio a paz e faço o mal. A mesma palavra ra se encontra em Gênesis 3. Se você usar o princípio também de ocorrências, né? É um outro princípio, ou seja, o número de ocorrências da palavra na Bíblia. A palavra ra é usada várias vezes também para mal moral, né? Assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal era não só um mal calamitoso, mas um mal moral, é usada também, por exemplo, viu o Senhor que o coração do homem era mau desde a sua mocidade, Gênesis 6:5, e outros textos. Então esse é o princípio da ocorrência, o princípio de hermenêutica da ocorrência. E aparece diversas vezes na Bíblia essa palavra ra como mal moral. Ô Davi, eu peço para vocês calar a boca um pouco aí. Meus filhos fazendo bagunça aqui, mas não tem como controlar, né? Mas enfim. Então, tanto o princípio da primeira menção quanto o princípio da ocorrência, nós temos aí o mal moral. No contexto, o princípio contextual, muitas pessoas vão dizer que ali o contexto é guerra, né? E a antítese de paz, eu crio a paz e faço o mal, é guerra. Todavia, então, se nós olharmos para o contexto no sentido mais amplo possível, Deus está falando de uma paz, mas essa paz que Deus cria é só a paz natural. Então daí nós reduziríamos ao absurdo a pessoa, porque então você vai dizer que Deus só cria uma paz natural, Ele não cria a paz também espiritual, a paz psicológica, a paz interior, né? Cria também. Então não se pode inferir que ali não esteja falando desse tipo de paz só, né? Só do tipo de paz na questão de guerra, né? Outra coisa também é o contexto. Quando Deus diz eu sou o Senhor e não há outro, Ele está negando toda forma de dualismo, dizendo que Ele é o único Deus e que Ele causa todas as coisas, tanto a calamidade quanto todas as coisas. E numa guerra nós sabemos que também há mal moral e mal calamitoso, enfim. Mas esse não é o ponto principal agora, né? Vários outros textos da Bíblia demonstram que Deus causa todas as coisas. Efésios 1:11, Eclesiastes 11:5, Salmo 139:16 e Mateus 10:29, e nós podemos citar Romanos 9, onde Deus é o oleiro que faz um vaso para a ira e outro para a
misericórdia e todas as características más do vaso de ira vêm diretamente da mão do oleiro, e todas as características boas do vaso de misericórdia vêm diretamente da mão do oleiro. Então Deus é aquele que faz as características boas ou más, né? Deus cria o ímpio para o dia da calamidade, Provérbios 16:4. Deus cria todas as coisas para um propósito, até o ímpio para o dia da calamidade. Então, agora nós estamos lidando com metafísica. Então, tá, o que é o mal então? O mal não é uma substância como um objeto, mas o mal é uma... algumas pessoas vão dizer que o mal é uma ausência, né? A ausência da presença de Deus, ou a ausência da graça de Deus, né? O mal, nós podemos entender o mal como uma ausência da graça de Deus, mas não como uma ausência de Deus. Por quê? Porque a ausência de Deus é impossível, porque Deus é onipresente e está em todo lugar. E se nós pegamos a analogia do oleiro, a mão do oleiro está tanto dentro do vaso de ira quanto dentro do vaso de misericórdia. Ou seja, Deus está presente em toda a sua criação, em um sentido de onipresença e onipotência. Ele está ativo, trabalhando em todas as coisas, né? Então, o mal não é meramente uma ausência. O que é a presença de Deus? Quando nós falamos de presença de Deus, nós falamos de uma manifestação da presença de Deus. Porque nós sabemos que Deus está presente em todos os lugares. Até no inferno Deus está presente. Salmos 139. Deus está presente em todos os lugares. E se Deus está presente em todos os lugares, quando nós falamos de presença de Deus, nós estamos falando de uma manifestação da presença de Deus, e não da presença de Deus no sentido em que Deus não estava num lugar, então agora ele surge naquele lugar. Então Deus está presente em todos os lugares. Da mesma maneira, o mal não pode ser agora um lugar onde Deus se retira. O inferno também não é um lugar onde Deus não está. No inferno Deus está ali queimando com toda a sua ira. Então o mal não é simplesmente a ausência de Deus, né? A ausência da graça de Deus, o que é? A ausência da graça de Deus é a ausência da mão do oleiro causando e controlando esse vaso, fazendo ele de misericórdia, fazendo ele vaso de graça, fazendo ele, né, um vaso de misericórdia e de glória. Isso é a ausência da graça de Deus. A ausência da graça de Deus não é... a presença da graça de Deus é isso, né? A presença da graça de Deus é a mão do oleiro fazendo ele um vaso de misericórdia. E a ausência da graça de Deus é a mão do oleiro fazendo ele um vaso de ira. Então, não existe uma ausência no sentido ontológico ou metafísico. O mal não é simplesmente uma ausência, ele é uma distorção do bem, uma distorção da criatura, ok? Uma distorção da criatura. Deus está presente em todos os lugares, meu querido. Deus está presente em todos os lugares, até no inferno. Deus está presente até no ímpio. A Bíblia diz que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Deus só não está com a sua presença manifesta, com a sua graça manifesta, né? Deus, Jesus é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo, né? Não, o mal não é Deus, isso aí é um salto lógico, né? Se Deus controla o mal não é Deus. Deus controla o mal. Se eu controlo uma bola, a bola não sou eu. Se eu controlo um pedaço de massa, a massa não sou eu. Isso é um salto lógico, um absurdo. Enfim, então nós temos ali uma substância. O que é o mal então? O mal, já fiz toda a explicação desde aqui. Quem quiser que veja o vídeo desde o começo, antes de falar besteira, a substância, né? O mal não é uma substância, mas o bem distorcido. Esse que é o mal. A substância, ela recebe existência da parte de Deus, né? Ela é boa por si mesma, porque recebe existência. Então, originalmente, toda substância é boa, né? Originalmente, por quê? Porque recebe a existência da parte de Deus, ok? Então, essa substância recebe a existência da parte de Deus, né? Que nem a massa não cria a si mesmo, né? O oleiro não chega lá, olha aqui, eu vi essa massa aqui, o que eu vou fazer com ela? Não, o oleiro que cria a massa. O que o oleiro faz? O oleiro vai lá e faz um vaso para a ira. A Bíblia diz, das mãos do próprio oleiro, ele faz um vaso para a ira. E o vaso ainda diz para ele, por que me fizeste assim? Quem diz isso é o vaso, né? Então, reclame com o oleiro, né? Então, o que é o mal então? O mal, em primeiro lugar, não é uma substância, porque a substância é a própria criatura. A substância é a criação em si. Então a substância é algo bom em si, né? Então a existência é algo que recebe da parte de Deus. Mas o mal é a distorção dessa substância, onde ela recebe características causadas por Deus, né? Causadas por Deus, características más. Então Deus faz o ímpio para o dia da calamidade,
Enfim, não, mas eu não estou falando disso, de nestorianismo no momento, né? Então, vamos recapitular desde o princípio, né? Deus, vamos lidar. O mal seria uma ausência, é a ideia de alguns. Ausência de Deus, alguns dizem. Não, porque Deus não pode estar ausente em toda a sua criação, em nenhum lugar. Deus é onipresente, ok? Quando nós falamos de presença de Deus, nós estamos falando, recapitulando, da manifestação dessa presença de Deus, da presença graciosa ou de uma revelação divina. Então, quando a Shekinah ou quando a presença de Deus manifestava em algum lugar, ali nós estamos falando de uma manifestação de Deus específica, mas Deus não significa que Deus antes não estava presente em todos os lugares ou naquele lugar onde ele se fez manifesto, ele já estava presente. Não é. Daí, então, a pessoa não pode dizer que o mal é uma ausência, entendeu? Esse é o ponto. O mal é a ausência de Deus. Não. Deus está presente em todo lugar. Mas ele é ausente da presença manifesta de Deus. Não, mas espera aí. Quem manifesta essa presença? É o próprio Deus. Quem priva essa presença? É o próprio Deus. Então, é Deus que ativamente priva a criatura ou dá a ela a sua presença manifesta. Entendeu? Ou deixa ela sem a presença manifesta, que seria o bem ou o mal. Mas a criatura faz algo para ter ou não. Não. Como acontece lá em Romanos 9. As características boas do vaso de ira vêm diretamente da mão do oleiro, do vaso de ira, mas, né, do vaso de ira vem diretamente da mão do oleiro, e as características más boas do vaso de misericórdia vêm diretamente da mão do oleiro, né? Dualista é se eu dissesse que Deus não causasse um mal, né? Porque no dualismo, vou explicar, né, para quem não sabe, existiam duas forças opostas, o bem e o mal, e essas duas forças elas brigavam entre si. Então, se Deus briga com uma outra força que não é ele, né, ou com o diabo, aí sim nós temos dualismo. Mas como eu estou dizendo que Deus causa e controla o mal, então é o contrário. Então a pessoa não sabe nem o que é dualismo, não sabe o que é dualismo, né? Então, o que seria o mal? O mal, então, voltando lá, é a distorção da ontologia da criatura, que seria o bem. O bem é a natureza da criatura em si mesma, e o mal seria a distorção dessa natureza, ok? Distorção dessa natureza. Mas é a privação da presença de Deus. Como eu disse, recapitulando lá, Deus está presente em todos os lugares. Não tem como você dizer que o mal é a privação da presença de Deus no sentido, Deus está em todos os lugares. Deus é onipresente, onipotente, e não só está presente, como ele controla ativamente e sustenta a criação. Colossenses 1,17 e outros textos da Bíblia, Hebreus 1,3, né? Então Deus controla e sustenta todas as coisas, toda a sua criação com poder ativo, ok? Como ele controla e sustenta todas as coisas com poder ativo, é evidente que não existe essa ideia, né, de que o mal seria a ausência de Deus. Mas o mal então é a ausência da presença manifesta de Deus. Ok, mas quem manifesta ou decide manifestar ou não essa presença é o próprio Deus. Ok? Agora, qual é o gatilho para manifestar ou não? Aí a pessoa vai dizer, não, mas aí a pessoa ela rejeita ou ela aceita, aí entra a questão aí. Mas como Paulo diz que uma pessoa é feita vaso de ira ou vaso de misericórdia, como Paulo fala, como a própria Bíblia diz que Deus fez o ímpio para o dia da calamidade. A Bíblia diz que Deus fez o vaso de ira. Deus fez o vaso de ira. Deus fez. A Bíblia diz. O problema dessas pessoas não é. O problema dessas pessoas é com Deus, não é comigo. A Bíblia diz que o oleiro tem o direito sobre a massa para fazer dela um vaso para a ira. E ele faz um vaso para a ira. É isso que a Bíblia diz. Todas as características, a ponto de que o vaso diz para o oleiro, porque você me fez assim. O vaso está dizendo para o oleiro, você me fez assim. Você me fez assim. O vaso diz para o oleiro.
Qual a resposta de Paulo? A resposta de Paulo é: quem você pensa que é para discutir com Deus? Paulo não diz o ser se fez assim. Paulo não diz pro barro: não, tá errado, o oleiro não te fez assim. Pelo contrário, Paulo diz: o oleiro fez o vaso assim. O vaso pergunta para ele: por que me fez assim? E Paulo diz: não, cala a boca. É isso que Paulo diz. Então o mal, o que seria? O mal, ele é causado por Deus. Ele é a distorção da natureza da criatura. Da criatura, né, foi criada ontologicamente boa em sua natureza, e ela recebe das mãos do oleiro as características más. É isso que a Bíblia ensina. Okay? É isso que a Bíblia ensina. Então, porque Deus causa todas as coisas que acontecem. Okay? Então, mas o mal seria a ausência, ou em qualquer postulação, se o mal é uma ausência da presença manifesta de Deus, né? Como eu já expliquei, que não tem como haver uma ausência no sentido absoluto, porque Deus é onipresente e sustenta todas as coisas. Essa ausência ela é engatilhada por quê? Pela falha da criatura. E de onde vem a falha da criatura? Paulo diz que vem da mão do oleiro. Então, o oleiro faz o vaso para ir, e a criatura que faz com que a presença manifesta, né, de Deus seja repelida, como alguns pensam, então é o oleiro que faz com que essa presença, suma. Não, isso é preceito, né? Citar um preceito aqui: não se deixe vencer o bem por mal, citar qualquer mandamento, não significa que Deus não causa. Causar uma coisa, mandamento é outra. Quando você lê um dicionário de ortografia, ou qualquer regra ortográfica, ou estudar isso aqui, dicionário isso aqui é hermenêutica. Isso aqui é um curso pastoral de hermenêutica, ok? Aí, você que está assistindo, curso pastoral de hermenêutica. Aqui tem uma regra chamada regra de imperativos. Isso é uma regra ortográfica. Isso aqui você aprende na escola. Quando você vê uma ordem: afastem-se, o que quer dizer isso? Que você tem a capacidade de fazer? Não, que você deve fazer. Quer dizer que Deus causou isso, ou Deus vai causar isso, ou Deus vai causar aquilo, ou Deus não vai causar aquilo? Não, isso é uma ordem. Isso é interpretação de texto. Isso é interpretação de texto. Mas se você não consegue interpretar isso, eu não te dou nenhuma bula de café para você interpretar. Né? Não confio você nem para interpretar uma bula de café, ok? Não, pois é. E citar um texto dizendo que o coração do homem é mau não significa e nem invalida o que Paulo disse em Romanos 9, que é Deus que causa que faz o vaso para ira, que as características desse coração mau vêm diretamente da mão de Deus. É isso que Paulo fala em Romanos 9, que o vaso de ira diz pro oleiro: porque você me fez assim. Então, você está só colocando a Bíblia contra ela mesma e argumentando contra a mente, argumentando contra a fortiori, né? Por exemplo, como um testemunho de Jeová. Como eu já expliquei diversas vezes, né? Deus decretou ativamente a queda. A Bíblia diz que Deus decreta todas as coisas. Em Efésios capítulo 1, versículo 11, diz que Deus faz todas as coisas, né, para como é que ele diz lá? Aquele que predestinou, aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Em Eclesiastes 11:5, né, diz que Deus faz todas as coisas, ok? Então, decreto metafísica significa o quê? Como Deus causa todas as coisas. É isso que significa. Deus controla, cria e causa todas as coisas que acontecem no mundo. A ponto de o salmista dizer que Deus tem a caneta da história na mão, ele escreve a história, né? E todos os dias da nossa vida. Jesus diz que nenhum pássaro cai no chão sem com que o Pai Celestial queira, né, que isso aconteça. Ou seja, está tudo controlado rigidamente por Deus, ok? Então, enfim, eu vou ignorar esse Felipe porque eu já respondi ele tantas vezes, ele já apanhou tantas vezes em público aqui nas postagens. Depois eu vou bloquear ele porque ele vem todas as vezes aqui. Não sei por que ele está assim me perseguindo. Acho que ele não entende o português, né? Onde o imperativo não significa capacidade e não significa metafísica. Não sei por que ele pensa assim. Não sei da onde ele tira isso. Acho que ele não conhece português. Acho que ele vai ter que voltar para a escola
Enfim, mas eu vou ignorar esse cara. Enfim, a Bíblia diz que Deus, ele causa todas as coisas que acontecem. Causa todas as coisas que acontecem, ok? Enfim, não me interessa o que Calvino disse, entendeu? Não me interessa o que Calvino falou. Não me interessa. O que a Bíblia diz. Predestinado segundo o conselho daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Quantas coisas Deus faz conforme o conselho da sua vontade? Todas. Todas. Todas as coisas. E isso Paulo faz argumentando a forte ordem. Eclesiastes 11:5 diz que Deus faz todas as coisas. Ele diz assim: como você não sabe o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, você não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. E diversos outros textos da Bíblia, por exemplo, dizem que Deus enganou o falso profeta, um profeta, lá em Ezequiel 14:9. Se algum profeta foi enganado, eu, o Senhor, enganei o profeta. Em Apocalipse 17:17 diz que o Senhor colocou no coração dos reis da terra que deem poder à besta e cumpram o seu intento. Em Juízes 14:1-4 é dito que que os pais de Sansão não sabiam que o desejo dele de se casar com uma mulher que não era do povo de Deus, coisa que Deus tinha proibido, vinha do Senhor. Então, a Bíblia reconhece o controle ativo de Deus, soberano, sobre todas as coisas, de maneira ativa, não permissiva, ativa. Quem enganou o falso profeta de Ezequiel 14:9? Deus. A ponto da Bíblia de Genebra, quando fala que Deus não pode mentir, reconhecendo lá em Jó 12:16, que diz que nas mãos do Senhor estão tanto o enganador quanto o enganado, ou seja, quando a pessoa é enganada ou se engana, é Deus que está causando até todos os pensamentos, todas as coisas que acontecem no mundo, porque nada pode acontecer sem que Deus cause. A Bíblia de Genebra diz, lá no comentário de Tito 1 e 2, você pode pegar aí, que Deus não pode mentir, significa que Deus não pode ir contra as suas promessas. É isso que significa Deus não pode mentir. Por quê? Porque não significa que Deus não pode causar um engano. Porque a Bíblia afirma diversas vezes em vários lugares que causou um engano, por exemplo, em Ezequiel 14:9. E Adão e Eva foram enganados? Foram. Quem causou? Deus. A Bíblia fala isso. Ezequiel 14:9, Jó 12:16. Diz que Deus causa todas as coisas. Efésios 11. Salmo 139:16, que diz que Deus escreveu todos os dias da nossa vida, inclusive o de Adão. Então, ou Deus controla todas as coisas ativamente ou não. Tem como você escapar disso, ok? Mas isso faz de Deus autor do pecado. E daí? Qual o problema disso? Nenhum. Então, Deus controla todas as coisas. E o que é o mal? Uma ausência, como eu já disse, é esse o tema do assunto. Mas como tem pessoas que não sabem nem o que é um preceito, e nem o que é um imperativo, e nem o que é uma ordem, e pensa que uma ordem pressupõe que Deus não pode causar algo, não entende português, não consegue interpretar um texto, nunca foi para a escola, então eu tive que explicar tudo isso, mas vamos voltar lá. O mal não pode ser uma ausência no sentido absoluto, porque não existe ausência absoluta, nada. O mal não pode ser nada, porque o nada absoluto não existe, ok? Nada absoluto não existe, ok? Falar nada absoluto, não existe. Então se você fala nada, o mal é nada, tipo, não existe, né? O mal é a distorção da criação original. Esse que é o mal. O mal é a distorção da criação original. Só que a criação é como um barro nas mãos do oleiro. É isso que Paulo diz. Toda a criação, ali em Romanos 9, ele não está lidando com a massa caída só, ele está lidando com todo o grupo de eleitos e réprobos. Se você examinar, Adão tem que estar em um grupo ou em outro, né? O Adão agora ele não está em um grupo nem de eleito nem de réprobo. Ele está, ou ele é eleito ou ele é réprobo. Satanás, a Bíblia diz que os anjos eles foram eleitos, lá em 2 Timóteo 5:21. Então eles também estão em um grupo, foram de eleitos e réprobos, também são barro na mão do oleiro. Todas as criaturas são como barro na mão do oleiro, né? E nós vamos pegar isso, por exemplo, lá em Isaías também, no capítulo 29, 15 e 16, né? Que Deus é como oleiro, em diversas passagens. O Criador é como oleiro, e toda a criação é como barro, né? Então o que é o mal? O mal é uma característica que vem diretamente da mão do oleiro na criação. É o oleiro que determina isso, ele causa. Essa criação é uma característica do oleiro. Para que Deus faz isso? Para revelar a sua ira
né, ou a sua graça restaurando essa criação caída, né, demonstrando a sua graça e misericórdia, restaurando a sua criação. Okay? Então é por isso que Deus coloca. Você vai ver isso lá em Romanos 11:32. Quem encerrou todos debaixo da desobediência? Ele não diz que foi Adão. Paulo diz que Deus encerrou todos debaixo da desobediência. Não Adão. Deus para com todos os lados de misericórdia. Então não foi Adão, foi Deus. Deus que encerrou. Não estava no poder de Adão. Então, porque Deus não olhou para o futuro esperando Adão cair para pensar em revelar sua graça. Senão Deus estaria na mão de Adão para poder revelar os seus atributos. É absurdo pensar isso. Outra coisa também é a questão da onisciência divina. Né? Deus, ele tem o conhecimento eterno, né? Imutável, certo de todas as coisas. Né? Deus tem o conhecimento eterno, imutável e certo de todas as coisas. E ele não pode crescer em conhecimento. Porque se Deus tem todo o conhecimento, não pode aumentar em conhecimento. Então Deus sabe todas as coisas. Então Deus não pode olhar para um futuro, contingente ou não, seja molinismo, arminianismo ou tomismo, sei lá, um futuro que a criatura, uma possibilidade da criatura, que não seja ele que tenha causado, para ver o que a criatura ia fazer nesse futuro, absorver esse conhecimento então, para depois fazer um plano em cima disso. Isso aí é heresia, porque senão Deus estaria aprendendo com a criatura o que ela faria. Aquela história de Deus atualizar o que Adão faria, ou isso, tudo besteira, porque Deus tem conhecimento total, que Deus não pode absorver. Deus estaria aprendendo com Adão. Olha, Adão caiu. Agora eu vou usar isso para revelar minha glória. Peraí, Deus está aprendendo com Adão? Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus já tem todo o conhecimento. Então Deus não aprende. Porque se Deus aprende, então daí você destrói a onisciência divina. Entendeu? Então, como Deus tem todo o conhecimento, e o conhecimento dele é sempre eterno, imutável e certo, né, ele não aprende nunca com a criação. Então, ele não olha para um futuro para ver. Então, a presciência de Deus não é Deus olhar para o futuro. Não existe isso. Isso aí, você vê, isso existe em ficção científica. Por que Deus vai olhar para um futuro? Deus não é um ser humano que fica examinando coisas, escutando, aprendendo. Deus sabe tudo. E tudo que acontece foi Deus que determinou. O conhecimento dele é certo sobre todas as coisas. Então, como o conhecimento dele é certo, ele não pode nem aumentar nem diminuir o conhecimento dele, porque ele tem todo o conhecimento. Tudo que acontece porque Deus determina, de maneira rígida. Né? Então, a pessoa que reclama com Deus, e a pessoa que nega tudo isso que eu falei, ela está blasfemando contra Deus. É isso que ela está fazendo. Ela está blasfemando contra Deus. Okay? Então, quando a Bíblia dá uma ordenança, né, ela não significa que a pessoa pode cumprir. Paulo diz isso em Romanos 13:18. Nenhum preceito significa que alguém pode cumprir. Isso é português básico. A pessoa que não sabe isso é ignorante. E Adão e Eva, sim, eles foram enganados pela serpente. Foram enganados pela serpente. As mãos do Senhor estão tanto enganador quanto enganado. Jó 12:16, ok? Então, na verdade, né, cara, é meio simples. Né? Como Deus não é a mãe de nada, Deus não olha para o futuro e aprende o futuro, não existe a presciência arminiana, molinista, nem tomista. Né? Deus, ele é... Não, presciência não é Deus descobrir o futuro. Isso aí é coisa de esotérico. Presciência é Deus, ele planejar o futuro. Porque o futuro, ele é o que Deus sabe e o que Deus planejou. Entendeu? Tem essa de Deus olhar para o futuro, que nem a mãe de nada, uma bola de cristal, e ver, observar e aprender com alguém. Olha ali aquele cara, o que ele vai fazer? Eu vou usar isso. Cara, isso não existe. Isso é besteira. A Bíblia diz que Deus tem todo o conhecimento, ele não pode aprender com ninguém. Ele é o oleiro. Inclusive, vou até ler aqui Isaías 29:15-16. Implica nisso que eu estou falando aqui. Né? Mas as pessoas relutam contra a Escritura e provavelmente queimarão no inferno. Isaías 29:15-16.
Ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês viram as coisas pelo avesso, Deus diz. Como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou: ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro: ele nada sabe? O mesmo assunto de sempre. O oleiro e o barro. Mas aqui agora ele está falando sobre ver. A pessoa está escondendo os propósitos de Deus, ou seja, Deus não nos vê. Em vez de Deus dizer: não, eu sei o que tu está fazendo só, Deus diz: não, eu sou o oleiro, tu é o barro. Ou seja, eu não tô só vendo o que tu está fazendo, eu planejei isso, tu é um barro, estou te controlando. Entendeu? Deus não está dizendo que absorvi esse conhecimento, eu vi o que tu ia fazer, descobri. Não. Deus não é mãe de nada. Deus sabe o futuro porque Deus causa o futuro. Esse é o Deus da Bíblia. O Deus do arminianismo é um Deus reduzido. Eles reduzem Deus, tiram de Deus e fazem com que Deus ele aprenda. Deus é um Deus que olha para o futuro e aprende o futuro. Ele olha para o futuro, vê lá o que o cara vai fazer para fazer um plano. Então, olha lá, aquele lá vai ter fé e vai perseverar até o fim. Esse eu vou salvar. Não é o Deus que planeja o futuro. Isso aí não é Deus de maneira nenhuma, é outra coisa, né? Não sei o que é. Enfim, eles inventaram aí uma história aí, mas não é o Deus da Bíblia, né? Não tem como o cara, né? Presciência, o que é? Prognosinho. É planejar o futuro. Pega lá, Atos 2:23, onde aparece presciência. O que Herodes, Pôncio Pilatos, eles fizeram com Jesus? O que Deus preconhecia no seu plano e determinou. Ou seja, a presciência não é só Deus viu, olha lá, Herodes, Pôncio Pilatos, tô vendo isso aqui, vou usar isso aqui para crucificar Jesus. Não, Deus planejou a cruz. Presciência, está escrito ali em Atos 4, 27, 28 também, presciência. Em 1 Pedro 1:20, presciência também é a mesma palavra. Não é só preconhecer no sentido de mandinar ali, olhar o futuro. Isso é besteira, arminiano não sabe nem o que fala. Nem sei porque existe essa heresia. Bom, tem que existir, existe testemunho de Jeová, tem que existir arminianismo, enfim, para todos os réprobos crerem nessas heresias aí. Mas enfim, enfim, tem isso aí, né? Aí, voltando lá, então o mal não é meramente uma ausência, porque mesmo, como eu disse, uma ausência manifesta, ainda existe a presença de Deus em todas as coisas, porque Deus é onipresente. Então o mal não pode ser uma ausência no sentido vamos supor aqui que nem um cara usou o exemplo, ausência de luz, né? Não, ausência de luz é trevas, mas Deus faz as trevas, está escrito em Isaías 45:7. As trevas ainda é algo, mas não é nada, não, só se tu usar postulado científico que nem passa ainda na epistemologia, né? Só especulação humana. Isso que nem é na própria epistemologia científica, nem se pode comprovar isso. Então, mas o mal então é a ausência da presença manifesta de Deus. Ok, e o que causa a ausência da presença manifesta de Deus? Primeiro ponto, Deus. Ok, então Deus causa o mal. O homem. Tá, mas quem causa a característica má no homem para ele causar essa ausência manifesta? Romanos 9 diz que é Deus que causa essa modificação no barro, faz dele um vaso de ira, ou seja, todas as características más nele que fazem dele vaso de ira, ou seja, que faz dele repulsivo a Deus, vem diretamente da mão de Deus. Então, das duas maneiras Deus causa o mal, ok? Então é bem fácil de responder isso, ok? Então, de nenhuma das duas formas, o mal seria uma substância, nenhuma das duas, né? Aí o mal seria, das duas formas, o mal seria então um defeito da criatura, ou digamos assim, falando em termos de ontologia, um defeito na ontologia da criatura, a gente pode, o Vicente Chung gosta, porque se a gente for definir o que é mal é a transgressão da lei, pronto. Quem causa isso? Deus. Quem causa todas as coisas? Deus causa. Então, o que é pecado? Pecado é transgressão da lei. Quem causa todas as coisas? Deus. A gente já viu isso desde o princípio. Então, não existe coisa que aconteça que Deus não tenha determinado, ok? Então, fique na paz, então, a definição
extensa. Infelizmente teve algumas pessoas aqui que eu vou bloquear, porque estão sempre vindo aqui, não sei porque. Não leem, acho que não foram na escola. E Deus possa abençoar a vida de vocês.